Boa noite a todos e a todas. Olá, Patrícia, Walter, Nathalie, Milena, Mariana. Sejam todos bem-vindos. Milena Teles, todo mundo aqui. Os demais vão chegando. Hoje a gente vai começar... Boa noite, professor. Boa noite. É o Walter? Boa noite, Walter. Hoje a gente vai começar a fazer o nosso processo de revisão. Vamos fazer a revisão paulatinamente. Ao invés de eu fazer uma revisão única, como a gente está habituado na aula presencial, uma aula de revisão, vamos fazer algumas aulas de revisão. Começando hoje, para a gente fazer uma revisão bem feitinha, até porque a nossa condição de ensino... Tem que habilitar o seu áudio, professor. You are now unmuted. Alô, boa noite. Boa noite. Agora estão me ouvindo? Patrícia, Walter, Nathalie, Milena, Marina, Letícia, Yasmin, Ohana, Patrícia, Isabelle, boa noite a todos. Eu estava falando sem áudio, agora estou com áudio, né? Ó, agora sim, agora foi, ainda bem que vocês me ajudam. Legal. Eu estava dizendo que a gente vai entrar num processo de revisão. Em vez de fazer uma única revisão, como a gente está habituado, uma única aula, vamos fazer algumas aulas de revisão. A avaliação de vocês é no dia 28 de metodologia, né, do ensino da matemática. Então, a gente tem aí algumas aulas, hoje, dia 14, hoje, dia 14, porque a semana que vem, vocês vão estar em semana de prova, né? Então, vamos tentar essa aula e a outra, fazer a revisão. Se ficar, prestem bem atenção, se ficar algum tema que eu preciso fazer revisão e não der tempo na live, não se preocupem, eu faço videoaula. Eu transformo a revisão do tema que não foi abordado em videoaula, legal? Então a gente vai usar essas lives para revisão e também videoaula se ficar algum tema de fora, legal? Vamos começar aqui lembrando lá do comecinho do nosso ano letivo, do nosso semestre letivo, nós trabalhamos conceitos da Constance Camus, no livro dela A Criança e o Número, né? E a gente trabalhou bastante a ideia da construção do conceito de número pela criança, legal? Tá aqui a Constance Camus, né? Camus com 2 i, essa japonesinha que morou até os 18 anos no Japão, depois foi estudar nos Estados Unidos e está lá até hoje, não é? Ela começa assim, ó, ela começa falando de um assunto importantíssimo para nós, que é a conservação. O que é conservar um número? Presta bem atenção nisso aqui. Conservar um número significa pensar que a quantidade de objetos, né, continua a mesma quando o arranjo espacial dos objetos foi modificado. Então é aquela coisa tranquila, né? Conservar um número. Eu tenho uma fileira de 8 bolinhas, aí eu espalho essas 8 bolinhas, eu continuo com as 8 bolinhas. Isso é tranquilo. É tranquilo para nós, mas não é tão tranquilo para a criança que está começando a aprender os conhecimentos de matemática, não é? Ela trabalha também com a ideia da igualdade, né? Coloque tantas fichas vermelhas como eu coloquei as azuis. A igualdade para a criança, ela é mais óbvia, ela é mais tranquila. A conservação não é tanto, ok? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Conservação. Existem tantas azuis quanto as vermelhas, ou há mais azul do que vermelha, não é? Pergunta isso para uma criança que ainda não tem estabelecido o conceito de número, ela vai falar, provavelmente, que a fileira de baixo, a fileira vermelha, tem mais objetos do que a fileira de cima, porque ela vê a disposição espacial maior, o que a leva a pensar que aqui tem mais e não tem mais. A gente só modificou a
posição das bolinhas, né? A gente só modificou a estrutura espacial dessa série, dessa coleção. Legal? Olha aqui, ó. Quando as crianças ainda não construíram o início da estrutura mental do número, ou seja, quando as crianças ainda não têm estabelecido o conceito de número, elas usam o que lhes parece o melhor critério. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 bolinhas azuis. Aqui eu tenho muito mais. A criança que ainda não tem o conceito numérico estabelecido, ela vai pensar espacialmente. Ó. Espacialmente é do mesmo tamanho, então ela conclui que tem a mesma quantidade de bolinhas, mas não tem. Aqui, ó, nesse exemplo do lado, que eu tenho 8 bolinhas, para ela, para a criança que ainda não tem conceito numérico solidificado, ela vai perceber mais fácil que aqui tem mais bolinhas vermelhas do que azul, e aqui a tendência é que ela diga que tem a mesma quantidade por causa da disposição espacial. Legal? Aí, a Camille vai falar da questão dos conhecimentos. Ela tira essa ideia do Piaget. Piaget estabeleceu uma distinção fundamental entre 3 tipos de conhecimento, e isso aqui a gente tem que saber. Olha a dica, isso a gente tem que saber, tá? Piaget, Constance Camus e outros pensadores importantes, eles dizem, olha, nós temos 3 tipos de conhecimento quando a gente pensa na matemática, né? O conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento social. São esses 3 conhecimentos que estruturam o cognitivo do ser humano, de acordo com Piaget e Camus. Conhecimento físico, conhecimento lógico-matemático, conhecimento social. Vamos falar um pouquinho deles? Vamos comparar conhecimento físico com conhecimento lógico-matemático. Conhecimento físico é o mais facinho, porque é o conhecimento das coisas tangíveis, palpáveis. É o conhecimento dos objetos, da realidade externa ao sujeito. Por exemplo, vou pegar uma coisa aqui, ó. Esse controle remoto é externo a mim, ele não é inerente a mim, ele é externo. O conhecimento físico é o conhecimento das coisas, tá? São exemplos de conhecimento físico.